Aí, lição número 8, a justiça de Deus. Quando a gente pensa no tema justiça ou juízo, né? A primeira coisa, pelo menos que vem na minha mente, é aquele formato moderno de tribunal, para quem da área, né? O Alex fez direito, mas o formato que me vem na mente é aquele modelo de tribunal que nós vemos nos filmes, né? Aquele modelo de tribunal dos filmes, ou que a gente vê em algum noticiário, na televisão, né? Tá ali um representante, o juiz, tá ali a acusação, tá ali a defesa, todo aquele cenário, conforme a gente visualiza, a gente que não é da área, visualiza na televisão, aquilo que vem à mente quando a gente pensa nesse tema, para falar de justiça, para falar de juízo. Só que, porém, no decorrer da história, quando nós lemos principalmente a Bíblia, nós podemos mentalizar diversos modelos ou formato, né, de tribunal. Porém, em todos os formatos, em todos os modelos, é sempre o homem, um homem cujo tem o poder nas mãos, está ali representando um povo, representando uma nação, cuja é regida por um conjunto de regras, está ali julgando os infratores daquelas regras. Ainda que leis sejam, as leis em questão, ainda que elas sejam decretadas ou ainda que elas foram aprovadas mediante um congresso, de qualquer forma são homens julgando homens. E com isso pode acontecer injustiças, podem ocorrer injustiças. São homens julgando os homens. Estão sujeitos a acontecer injustiça, seja no condenar ou seja no absolver. Quantos casos nós vemos pela televisão de pessoas que ficaram aí presas, ficaram em prisão por anos injustamente? Eu já vi diversos casos, fulano ficou não sei quantos anos na cadeia, mas ele não era o culpado, ele não era a pessoa, foi confundido. Então, muitas vezes, a justiça pode ser aplicada de forma injusta, seja no condenar ou seja no absolver. Nós vivemos recentemente um formato de justiça esquisita no Brasil, né? A questão lá do ex-presidente, em que um juiz determinou a sentença, todo um colegiado confirmou a sentença e a condenação, e agora um outro tipo de júri vai lá e retira tudo, foi tudo. Aí é o modelo da justiça dos homens. É para você ver como que a justiça dos homens tem grande porcentagem de haver falhas. Mas nem sempre, vamos dizer assim, que o tema justiça, quando nós falamos que queremos justiça diante de casos como esse, mas nem sempre quer dizer que a justiça ela é justa. A justiça ela corre o risco de não ser justa, ainda que a gente fale, nós queremos justiça relacionada a uma questão, relacionada a um caso, relacionado a um crime. Fala assim, eu quero justiça. Será que a justiça que será aplicada será realmente justa, uma vez que será um homem baseado em regras, em leis, criada por outros homens para aplicar aquela justiça? Será que as testemunhas, será que as provas realmente estão ali, são justas, né? Então, baseado nesse pensamento, a gente vai então tentar aprender um pouco da justiça de Deus. E aí nós já entramos no objetivos da lição, que diz assim, que deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. Mostrar características da justiça de Deus. Explicar a aplicação da justiça de Deus. Vocês têm aí o texto áureo também,
que está lá em Salmos 89, no verso 14, que diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Na verdade aplicada da revista diz assim: a justiça é um atributo de Deus, ela é para nós, não há privilégios nem acepção de pessoas, porque ela é imparcial. Tem um texto aí também em Atos 17, verso 31, que diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Eu vou ler também Romanos 3, para deixar esse tema bem embasado em textos bíblicos. Eu achei também muito interessantes os textos escolhidos pelo autor da revista em relação ao tema. Romanos 3, verso 21, vai ali até o verso 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Introdução. O Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízo. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido pela sua justiça. Aí nós já vamos entrar no ponto 1 da lição, que diz assim: a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. É a única, verdadeira e suficiente justiça para a justificação e salvação do homem. A justiça é mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção ele não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera a plenitude, a absoluta, a integral justiça. É o atributo que reflete a integridade moral de Deus. Interessante a gente lembrar que desde do Éden, Deus ele vem apresentando leis aos homens, mandamentos, justamente para que moralmente nós sejamos formados. E a gente percebe que um incumprimento das leis, um incumprimento das regras dada por Deus também tem as suas consequências, né? Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim, deu lá as regras, o que ele deveria fazer, lavrar, trabalhar, produzir, frutificar, e instituiu lá também um mandamento, uma lei, e era justamente a questão da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deus instituiu uma regra, instituiu uma lei e instituiu também uma sentença, caso fosse descumprida aquela lei e aquela regra, a qual nós sabemos. O homem descumpriu aquela lei, descumpriu aquele mandamento e sofreu a consequência daquele descumprimento, cujo entrou o pecado e, consequentemente, a morte. No tema 1.1 diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus.
por meio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé, lá em Romanos 1, 16, 17. Então, como eu havia dito, que devido à queda, né, o homem tornou-se imperfeito. E a sentença, a pena para a condenação devido a infringir aquela lei que Deus o instituiu, foi a pena de morte. E, consequentemente, como ele tinha direito à vida eterna, o homem foi criado para viver eternamente, a pena de morte gerou morte eterna. E a única fiança capaz de livrar o homem da condenação em questão, vamos dizer assim, seria o advogado de defesa receber a sentença no lugar do homem. Então, nós temos toda a Bíblia colocando o nosso Senhor Jesus como um nosso advogado, em que faz a defesa, e de repente nós temos a figura do nosso advogado que nos defende, recebendo a condenação em nosso lugar. E aí, desta forma, nós começamos a perceber como que a justiça de Deus ela vai sendo revelada no Evangelho, conforme as próprias palavras do Senhor Jesus, conforme a cruz, né, a condenação, a sentença, todo aquele modelo de juízo que foi feito com Cristo era como se nós, era para que nós estivéssemos sido o receptor daquela sentença e daquela condenação. E de repente, o advogado, aquele que se colocou como nosso advogado, para nos defender, a única fiança era ele mesmo colocar-se no nosso lugar e receber a condenação no nosso lugar. No 1.2 aí, vai dizer assim: a justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Um trecho aí da lição diz assim: cada um de nós somos seres pessoais, racionais, volitivos e emocionais. No Jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que era necessário para o bem-estar do primeiro casal. Ele deu instruções, capacitação e o abençoou. Como eu já explanei aí a respeito do Éden, a respeito da lei instituída, a respeito da sentença do primeiro homem, consequentemente isso passou a todos os homens, e então em Cristo, a partir do Novo Testamento, Deus revela a sua justiça, onde através do Senhor Jesus, que vem para nos defender como um advogado de defesa, e veio para pagar a fiança, porque a única forma, não havia argumentos, vamos dizer assim, para nos salvar, para nos justificar, não era com argumentos, mas justamente ele tinha que pagar um preço, pagar uma fiança, e a fiança era ser condenado em nosso lugar, era receber então a nossa sentença. Só que para isso não podia ser alguém imperfeito, alguém contaminado com pecado, pois todos os contaminados já estavam destinados à mesma sentença. Por isso Cristo, ser perfeito, justo, santo, se coloca e se propõe a receber então a nossa sentença. As linhas de pensamento das denominações pentecostais são mais, como a gente chama, mais arminianas, né? Defensoras do livre-arbítrio, diferente dos calvinistas, né? Assim como são presbiterianos, defendem a questão da predestinação. Eu particularmente também creio
no livre-arbítrio. Eu entendo que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos erros. Nós temos responsabilidade pelos nossos pecados. Para mim, a visão de entender que o homem tem a liberdade, não é um ser programado, não é um ser... Eu não acredito que Deus está jogando um game onde predestina um para a salvação e predestina outro para a condenação, até mesmo que no dia do juízo, se Deus for julgar alguém que ele predestinou para ser condenado, para mim isso não tem muita coerência. Por mais que nós temos um olhar humano a respeito da justiça de Deus, mas é justamente por conta da própria inteligência que Deus nos deu, a gente pode refletir sobre este tema. Mas que nós olhamos para Deus e tentamos entender a sua justiça de uma perspectiva humana, por mais que sejamos de uma perspectiva humana, Deus nos criou a sua imagem, conforme diz a lição, a sua semelhança, e entendo eu que essa semelhança está na própria inteligência, na própria liberdade de decidir, de tomar as decisões. Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E vamos dizer assim, a nossa inteligência é capaz de dizer assim: Deus, eu não mereço ser salvo. Eu realmente mereço ser condenado. Eu reconheço. E isso que fez com que Deus, vamos dizer assim, entregasse ou nos enviasse um advogado de defesa. Foi justamente porque ele sabia que aqui teria seres racionais para então tomar uma nova decisão. O primeiro homem tomou uma decisão equivocada. Mas a partir de Cristo, por mais que havia uma humanidade caída, uma humanidade contaminada pelo pecado, Deus criou seres inteligentes, seres pensantes, seres racionais, capazes de então se arrepender, dar um passo atrás, falar: peraí, poxa, eu preciso ir de uma salvação, eu preciso ir de alguém para me guiar, eu preciso ir de orientação, eu preciso de Deus. Essa é a realidade. Fomos distanciados de Deus por ocasião de pecado, mas por conta da justiça, do amor e do nosso advogado que veio para sofrer a sentença em nosso lugar, nós nos aproximamos novamente de Deus. Então, eu acredito que nós somos seres livres, pensantes, inteligentes. Eu acredito que isso não anula a soberania de Deus, porque o fato de Deus saber lá na frente, claro que o fato de Deus saber qual será a minha decisão, qual será o meu destino final, faz com que Ele escreva-me antecipadamente no livro da vida o meu nome, ou não escreva. Eu cremos, nós temos que ter a convicção de que sim. Então eu acredito que a minha liberdade não anula a soberania de Deus. Isso não faz com que Ele não tenha o controle ou o domínio sobre a história. Mas nos meus atos, das minhas decisões, nos meus erros, sou eu o culpado. E sou eu o merecedor de ser julgado, o merecedor de sofrer as consequências desses tais erros. 1.3 diz assim: a justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. Como eu já disse, o autor também diz aqui, o nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes da condenação. O arrependimento e a confissão pode nos livrar das consequências do pecado, mas nos livram da condenação eterna. Da mesma forma que nós cometemos erros conscientemente, nossos erros são conscientes, nós não somos inocentes dos nossos pecados. Mas também nós conscientemente podemos nos arrepender. Nós podemos falar: peraí, eu estou fazendo, está errado isso. Eu não deveria falar assim do meu irmão, eu não deveria fazer isso com aquele, eu não deveria... Da mesma forma que conscientemente nós erramos,
Por mais que há na nossa natureza uma contaminação, um pecado que está, não vamos dizer assim, no nosso sangue, mas nós não deixamos de ser seres pensantes, nem de ser seres que decidem se vamos para frente ou se vamos para trás. Então nós temos consciência disso. Então se nós erramos conscientemente, mas conscientemente nós podemos nos arrepender dos nossos atos e corrigir os nossos caminhos, e então fazer da forma como deve ser feita. Ponto 2, características da justiça de Deus. A justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano, né? Isso compara com aquela introdução que eu dei a respeito da justiça humana. Pode ser que há muita coisa que é justa aplicada pelo homem, mas de fato há muita coisa injusta. Até mesmo que nós sabemos que nós às vezes pensamos na perspectiva do Brasil, mas tem muitas nações comunistas, tem muitas nações que é gerida pelo sistema religioso, pelo Islã, tem, por exemplo, a Coreia do Norte, que é regida por um homem, por um líder, por um ditador, em que não é religião A nem religião B, eu sou o Deus aqui e vocês têm que me adorar e obedecer as minhas regras. A justiça numa nação como essa, ou se a justiça ela é justa de uma nação como essa, pode ser lá que tem muita gente presa. Será que estão presas justamente quando você olha em quem está no poder? Se você vê alguém no poder ditando as regras, ditando as leis, sem ser que seja de uma forma democrática, se na forma democrática já há falhas, se quando as leis são votadas em Congresso, ainda que ganhe por maioria, tal, ainda que tenha bom senso, já corre o risco de ter falhas. Imagina onde um ser dita todas as regras, é a vontade dele e pronto, acabou. Então, realmente é somente a justiça de Deus que são perfeitas. 2.1, a justiça e o juízo de Deus são a base do seu trono. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão ser justo. É natural. Deus, é impossível Deus ser injusto. É a sua essência, é a sua natureza, né? Como dizer que ser santo é ser diferenciado. A justiça de Deus, né, não pode ser comprada ou negociada, né? O santo não faz nada errado. É honesto consigo mesmo, essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito, sem manchas ou contaminações. É um dos motivos também que eu creio que Deus não planejou o mal, assim como defende aquela linha mais calvinista da predestinação. Deus não formatou isso. Como nós falamos assim, o mal foi a ausência de Deus. O mal surgiu, como nós dizemos, né? O escuro é a ausência da luz, né? Se você tirar a luz, fica escuro. A pessoa se ausentou de Deus. Quando o diabo decidiu se ausentar de Deus, então naturalmente surge o oposto do que é bem, moralmente falando, o oposto do que é o bem. Então, a partir disso, de alguém se afastar de Deus, o mal ali está formado, está então definido. E isso aconteceu com o homem, isso aconteceu com o diabo, isso aconteceu com o homem se ausentar de Deus e o mal então entrar no coração. 2.2, a justiça de Deus é perfeita. Ele não é somente justo, mas a própria justiça. Não há sombra de variação. Aí o autor coloca aqui, não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, não tem atalhos. A balança da justiça de Deus não é viciada,
e nem pende justamente. A pessoa coloca a justiça, o jeitinho brasileiro, mas se eu comparar, como eu acabei de comparar a Coreia do Norte aqui, os brasileiros são santos. É tudo santinho, né? Se a gente comparar com esses países ditadores, se você vê os estados islâmicos, essas pessoas com uma mentalidade terrorista, o brasileiro, não, tadinho brasileiro, né? São todos santinhos. A justiça de Deus não tem como ser imperfeita, pois não pode negar a sua natureza de justo. 2.3 A justiça de Deus é definitiva. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não é volúvel, nem mutável. As suas características divinas não podem ser comparadas ao homem, que muda de pensamento a cada instante. Ele não se equivoca, nem se precipita nas suas decisões. Já vamos entrar na lição 3, para não deixar cansativa a lição. A aplicação da justiça de Deus. Deus aplica sua justiça de forma imparcial. Deus não tem prazer na condenação da humanidade, mas a iniquidade afasta um homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Por isso, a sua justiça não anda desassociada nem se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que demonstrou o seu amor enviando o seu Filho. Hoje nós temos que... Isso é um mal nosso, vamos dizer assim. Nós nos preocupamos muito com quem morre ou com quem já morreu. Principalmente a gente fica tentando adivinhar se alguém foi salvo ou foi condenado, seja do nosso redor, seja da mídia, seja da televisão. Às vezes a gente vê, fulano de tal morreu, não sei quem morreu, aparecem alguns pastores, alguns religiosos, esse foi para o inferno, esse foi condenado, ele morreu porque blasfemou. A gente não tem que proferir sentença a ninguém. A gente não tem que ou ficar tentando adivinhar. Porque se a gente ficar tentando adivinhar, a gente está querendo se colocar como Deus. A gente tem que crer que a justiça de Deus ela é justa e perfeita, independente de qual foi a sentença. Então nós temos que acreditar. E a gente tem que parar de ficar se preocupando. Morreu, saiu da nossa realidade, passa-se para um estado eterno, está nas mãos de Deus, está nas decisões de Deus. Ainda ontem eu ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, né? Estava assistindo aquelas pregações que você mais ri do que... Mas eu particularmente até gosto, muitas mensagens têm sentido. E ontem ele, numa das mensagens, ele falava assim que muita gente quando chegar no céu vai ter surpresa, né? Vai chegar lá e vai olhar para mas você está aqui, né? Vai olhar assim, nossa, não imaginava que você está aqui. E para outros ele vai ficar procurando, né? Onde é que está fulano? Onde está ciclano? Esse pessoa, o fulano, o ciclano vivia todos os dias dentro da igreja, não está aqui? Onde é que está? Então no céu, se a gente for pensar com essa mentalidade, a gente vai ter muitas surpresas. Porque quem a gente achar, talvez acreditava não estar lá, pode estar. E talvez quem a gente acreditava que está, não vai estar, né? E ainda foi, acho que foi ontem eu vi o pastor Deiró, participou do programa lá do Crescendo na Fé, e alguém perguntou sobre essa questão de se fulano está no céu. Ele falou, só existe uma meia dúzia de nomes que nós temos certeza que foi salvo, né? Foi o Enoque, Elias, foi aqueles que a Bíblia cita claramente, o ladrão da cruz. Então citou lá alguns nomes que a Bíblia declara. Fora isso, nós não... Abraão, né? Fora isso, nós não podemos colocar e nem tirar ninguém. Se a Bíblia diz, ok, está dito, para este nós temos respostas.
Agora, se a Bíblia não fala, a gente não pode querer sentenciar alguém, seja colocando ou tirando alguém. Morreu, segue-se o juízo, como diz o texto de Hebreus, e temos que acreditar na justiça de Deus. Às vezes muitos fazem comentários infelizes nas redes sociais e isso viraliza, né? Isso fica feio. Então tem coisas que é melhor a gente deixar para a justiça de Deus. Mas nós temos sim que pregar o Evangelho, né? A gente tem que, claro, ter essa convicção que o Evangelho é o que revela a justiça de Deus para a salvação. Talvez o que vai acontecer é que a resposta da pessoa para esse Evangelho, talvez alguém ouviu o Evangelho há 30 anos atrás, isso vai surtir efeito talvez no último fôlego de vida de alguém. Nós não sabemos, é como o bandido da cruz. Nos seus últimos minutos de vida ele aproveitou, ele se agarrou com Deus, ele falou com Deus. Então, às vezes nós julgamos pelo aquilo que nós estamos vendo, pela aparência. Esse negócio de Covid, tanta gente morrendo aí sem ar, entubada, né? Nós não sabemos os últimos segundos anterior, a agonia tanta. Aquilo talvez que alguém plantou uma semente aí há anos atrás, de repente ali naquele sufoco a pessoa, Jesus, eu quero o Senhor, eu me entrego a Ti. Só Deus sabe dessas coisas. Por isso que é muito complicado a gente julgar, por mais que aparentemente nós não vimos na pessoa frutos, vamos dizer assim, os frutos do Espírito, uma vida de igreja, uma vida mais... A semente do Evangelho pode sim vir a dar frutos nos seus últimos fôlegos de vida. 3.1. Ninguém escapará da prestação de contas. O tribunal de Cristo e o trono branco são uma realidade bíblica e aceitos pela fé. O Senhor Deus revelou que haverá julgamento após o ser humano encerrar seus dias aqui na terra. É bíblico o evento futuro da prestação de contas. Eu entendo que todo cristão verdadeiro deve dormir descansado em relação à sua própria salvação. Você tem que ter convicção. É como diz, né, Paulo, eu sei quem tenho crido. Mas a minha convicção, a minha certeza não é porque eu fui predestinado, mas é porque o preço que foi pago para minha salvação foi muito alto. O dinheiro que pagou, é preço de sangue, é a fiança que Jesus pagou, foi a sua própria vida. Então nós temos que estar descansados. O preço foi muito alto pela nossa salvação. E o Espírito Santo que habita em nós, toda vez que a gente errar, ele nos fará lembrar da cruz. Olha o preço que foi pago para você estar aí errando. Todas as vezes a nossa consciência logo nos acusa, é o Espírito Santo. A gente cometeu um erro, falou mal de alguém, poxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito assim, é o Espírito Santo ali, nos vai lembrar. Não faz isso, olha o preço que foi pago para que seus pecados fossem perdoados. Não é uma questão, as nossas falhas não é uma questão de perder salvação, perde não. Mas as nossas falhas faz parte da nossa natureza, mas quando nós temos o Espírito Santo e a consciência disso, isso automaticamente faz que nós mesmos procuramos nos corrigir e dobrar o joelho e pedir perdão para Deus, para o nosso próximo, se assim o erro for para com alguém. 3.2. Para distribuir prêmios e galardões. Ele é galardoador dos que o buscam. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tem aqui as referências todas, vocês têm aí na revista. Portanto, nosso trabalho não é vão no Senhor, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Tudo o que fizemos não estamos fazendo aos homens, mas a Deus. Ele é justo nos seus pagamentos. Isso aqui é um compilado de vários versículos.
Nós sabemos que há um evento futuro, há eventos futuros, né, por acontecer, e a nossa certeza de salvação é uma justificativa. Nós não vamos comparecer a um tribunal para ser julgados pelos pecados, porque nós já fomos salvos. Então nós não compareceremos diante de um tribunal para falar dos nossos erros e pecados, porque esse já foi absolvido, esse já foi pago, esse preço já está comprado. O tribunal que o cristão irá comparecer é o tribunal dos galardões. Vai ser, vamos dizer assim, é uma condecoração pelo trabalho. E então o tribunal do cristão não vai comparecer diante do tribunal para ser efetivada a condenação, já pulando para o 3.3. Deus não pune de imediato, pois é longâmino e espera de arrependimento, e as suas misericórdias são esticadas. Mas chegará um momento que a ira de Deus se manifestará contra os que permanecem desobedientes, indiferentes e contrários aos desígnios do Senhor. Então haverá um evento futuro em que Deus há de julgar, como diz o texto, há de julgar os vivos e os mortos, em que o pecado, em que o diabo e seus anjos, em que a morte serão julgadas e terão as suas sentenças eternas, para assim então vir o mundo vindouro. Conclusão da lição diz assim: a justiça de Deus está explicitada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os seus estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa, mas também não haverá espaço para desculpas no dia do juízo. Então é isso. Deu para a gente ter aí uma noção a respeito da justiça de Deus. A revista está bem trabalhada nesse tema, e a gente tem um comparativo a respeito da justiça do homem, com ela é injusta. Amém?